Você está ouvindo O Algoritmo, o podcast de tecnologia mais performático do Brasil. Opa! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. No papo de hoje, eu e o André chamamos um pessoal de elite para conversar um pouquinho sobre como é programar para uma empresa no exterior trabalhando aqui no Brasil. Um deles é o Carlos Rocha, mestre em processamento de linguagem natural, que hoje trabalha para uma empresa dos Estados Unidos. O outro é o Lucas Mendes, que hoje é líder em uma empresa do Canadá. A gente vai contar um pouquinho das nossas experiências, da adaptação, vantagens e desvantagens, além de dar umas boas dicas para você que está começando sua carreira e quer vir trabalhar para fora do Brasil também. Meu nome é Carlos Rocha, eu sou originalmente de Belém do Pará também, que nem o Diogo, mas atualmente estou alocado em Brasília. Vim pra cá pra estudar, acabei de finalizar o meu mestrado aqui na Universidade de Brasília, mestrado na área de inteligência artificial, sou graduado em mecatrônica. Aí tem um pouquinho de programação ali no meio, e aí eu fui pegando um pouco daquilo ali, fui envolvendo na parada, e aí comecei a trabalhar na área de desenvolvimento, né, de software. Atualmente eu trabalho para uma empresa da Califórnia, que é um trabalho remoto aqui de Brasília. Todo o meu time é de lá, dos Estados Unidos, não tem nenhum brasileiro dentro do time que eu sou alocado atualmente. Mas dentro da empresa tem alguns, então existe alguma conversa em português que a gente faz ali de vez em quando, dia a dia é todo em inglês. Eu programo tem 10 anos, mais ou menos, mas profissionalmente fechou 5 anos agora no início do ano. Então, mais ou menos essa linha aí. Eu comecei com JavaScript mesmo, HTML, CSS, raiz. Não avançou muito dali, porque aí eu fui cair pro PHP e eu fazia umas gambiarras feias com o PHP aí um tempo. Inventei de montar meu próprio framework, aí comecei a me envolver um pouco mais com coisas sujas ali, com Java, essa sacanagem. E aí depois entrei no mundo do React Native, e aí fui me envolvendo com Node, e a parte de JavaScript voltou a ser parte da minha vida de maneira mais foco, assim. Aí hoje eu trabalho principalmente com React Native, Elixir no back-end. Como eu acabei de finalizar o mestrado, então ainda existe uma parte de mim que está próxima da área de Data Science. Meu mestrado foi em processamento de linguagem natural. Essa parte de IA e Data Science ainda está bem próxima do que eu estou estudando atualmente. ChatGPT. Porém, em movimentação de carreira, sim, eu quero seguir um pouco mais para a parte de gestão, quero uma liderança técnica, e daí para isso eu tenho que entender todas as etapas do processo, né? Pensar em observabilidade, pensar em segurança, pensar em DevOps, pensar nessas partes. Então, tendendo a estudar um pouco mais para isso aí, para que eu tenha essa confiança de conversar com times diferentes e conseguir tomar decisões de arquitetura mais robustas. Assim. Eu tentei empreender também, né? Então, eu montei uma empresa com os colegas de engenharia. Aí não deu muito certo. Agora eu montei outra empresa também, mas agora um pouco mais focado em programação. Tô tentando, né, inventar alguma coisa a mais pra fazer aí. E aí a primeira ideia era justamente fazer um aplicativo, então eu tive que aprender como que fazer, né? E aí acabei arrumando emprego no meio do caminho. Faz todo sentido. Inclusive tu começaste essa nova empresa agora foi depois de tu já tá trabalhando pro exterior, né? O orçamento aumentou, assim, consideravelmente com essa parte aí, e aí deu pra cortar uma fatia e pagar o salário de uns BR aí pra trabalhar comigo. Faz sentido, faz muito sentido. Show de bola. E tu tá há quanto tempo, Chapo, no exterior? Tá, então eu completei 1 ano agora em março, trabalhando pra essa empresa. Inclusive, até atualizar aqui, né, meu GitHub é Chapolin com um 0 no lugar do O. É por isso que eu vou me chamar de Chapo aí de vez em quando. É verdade, muito, muito bem lembrado, que eu ia deixar passar isso aí, realmente. A gente chama o Carlos de Chapo às vezes. E o Mendes é só Mendes mesmo, apesar do nome dele ser Lucas. Inclusive, eu tenho um amigo que ele falava que vocês tinham nome de dupla de policial no ar, tá ligado? O Carlos e o Mendes, os dois policiais da década de 70, com charutão, tá ligado? Preto e branco, né? Exato. Televisão que dá zoom em fotos, essas paradas assim. Pouquíssima gente vai pegar essa referência. Tem pré-requisito de idade. Tem pré-requisito de idade. Meu nome é Lucas Campos Mendes, também conhecido como Mendes. Eu sou de Minas, mas eu já rodei bastante lugar do Brasil. Normalmente eu falo que eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, porque é onde eu vivi boa parte da minha infância lá. Atualmente eu tô trabalhando numa empresa canadense, convivo lá, igual o Thiago falou, sem nenhum brasileiro no meu time, inclusive a maior parte é indiano. Atualmente eu tô liderando o time, mas aí eu sou mais focado no front-end. Meu tempo profissional sempre foi mais focado em front-end, mas eu tenho bastante simpatia pelo back-end e tenho mexido bastante com isso também. Lá eu tô
trabalhando com React no front, Go no back-end e também Node no back-end, porque a gente tem microserviços, aí depende dos serviços que a gente está mexendo no momento. Eu comecei a programar tem 6 anos só, e a título de curiosidade, 6 anos eu já tinha 20 e tantos anos, quantos anos? Eu tô com 31 agora. Profissionalmente eu tenho um pouco mais de 3 anos de experiência. Eu ainda estou na faculdade, inclusive. Eu comecei a trabalhar bem no início da pandemia ali. Comecei como front-end ali, React, sabe? Com base num cursinho de uma semana lá, sabendo quase nada. Meti a cara e na coragem ali mesmo e consegui o primeiro emprego e daí fui indo pra frente, né? No início eu tive muito contato com C++, por causa de empresa júnior, aí mexia com QT, esse tipo de coisa. E também na faculdade eu acabei aprendendo, né? Bastante C++, é comum. Mas quando eu fui pra web já, eu passei por aquela fase, né, que todo mundo fica pulando de tecnologia, eu falei assim, não, tem que focar em alguma coisa. Aí eu já fui React ali, HTML, JavaScript e React Native também. E boa parte da minha carreira, tipo, 90% dela foi focado em React e Node. Questão de interesse, estudo, assim, de assunto de TI, tô variando muito. Igual eu falei, eu tenho muito simpatia pelo back-end, ultimamente eu tô olhando muita coisa de back-end, principalmente pro meu time, a gente tem um pouco de déficit de pessoa no back-end, a gente precisa de mais, acaba que eu acabo suprindo muito isso. E também, igual o Thiago falou, eu tô correndo um pouco atrás, igual coisas que eu nunca tinha mexido na vida, igual Kafka, tô mexendo agora, tentando entender um pouco mais em nível DevOps, Design System, umas arquiteturas muito loucas que eu nem sabia que existia de software, aí acaba que eu tô tendo que correr muito atrás disso, tô estudando isso. Geralmente direcionado pelo que o trabalho, o mercado acaba exigindo de mim, por aí que eu tenho ido nos assuntos, interesses, né? E eu tô trabalhando pra fora, cara. Tem 1 ano e 2 meses. Seu LinkedIn não mentiu pra mim esses dias aí. Salvo engano, tá ligado? Você fez também um pouco de tudo, né? Antes de entrar pro mercado de TI, né? Sim, tanto é que a faculdade que eu tô agora é a minha 6ª faculdade que eu começo. Eu já trabalhei em almoxerifado no Paraguai, eu já vendi pastel, já rodei um bocado aí. O cara fez de tudo, literalmente, velho. Eu tô até miudinho, que dentre as 3 pessoas que estão aqui no podcast, eu sou o único que ainda não trabalha pro exterior. Ai. Ainda. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas por questão de curiosidade, queria perguntar para vocês qual foi a maior diferença que vocês sentiram, assim, de trabalhar aqui no Brasil e no exterior. O que vocês mais sentiram? Se foi as pessoas, o fuso horário? Pra começar, a primeira impressão que a gente tem, né, quando a gente vai pra fora, a gente é muito baseado, não sei, em reportagem, a gente tem mania de achar que o pessoal de lá é anormal. Uma quebra de expectativa que eu tive é que não é. A maior diferença que eu senti, eu ainda sinto até hoje, eu não sei se é relativo ao Canadá, né, que é a empresa que eu trabalho, é que normalmente, quando eu trabalhava no Brasil, eu achava que o pessoal era mais proativo e não tinha medo de fazer coisas que eles não faziam normalmente, sabe? E lá fora eu sinto um pouco disso. Por exemplo, eu pedi uma informação até para um DevOps, ele vira para falar assim, isso não é coisa de DevOps, isso é coisa de Dev, e é isso, entendeu? Mas questão de fuso horário, eu até pelo menos eu dei sorte nesse quesito. No primeiro momento eu trabalhava no fuso de lá, aí eu ficava mais ou menos de meio-dia até as 9 da noite. Só que aí depois de um tempo, ele já conhecia a empresa, já não precisava necessariamente estar no mesmo horário de todo mundo. Aí eu passei a trabalhar meio que no horário que tava melhor pra mim, né? Até porque eu faço faculdade, de vez em quando eu tenho que sair no meio do trabalho pra lá. Minha reunião normalmente dá 11 horas da manhã, então eu vou pra reunião da daily lá e eu trabalho no horário que é mais conveniente pra mim. Horário até que não foi um problema. E a gente espera, né? A língua seja uma coisa diferente. O Carlos deve ter uma experiência um pouco diferente de mim nesse quesito da língua, porque o Canadá tem uma pegada meio brasileira de ter muito estrangeiro. É muito sotaque diferente, cara. Por exemplo, eu trabalhei com irlandês, o sotaque irlandês não é para amadores, o de indiano é um pouco diferente. O indiano é forte pra caramba também, né? Sim, mas o indiano, querendo ou não, a gente fica quase fluente em indiano, tanto fazer vídeo desde o YouTube, tá ligado? Verdade. Então, já dá uma ajudada. Dentro do indiano ainda tem variações. Tem um pessoal que é mais fluente do que os outros, não sei, tem um sotaque mais fácil de entender mesmo. Isso não quer dizer também que a pessoa sabe mais ou menos. Tanto é que eu falei o irlandês mesmo, tinha o sotaque meio puxado de entender, e ele é a língua nativa do cara, entendeu? Esse rolê do brasileiro ser
ser mais proativo, eu senti isso também, tá? Eu acho que não é um rolê muito específico do Canadá, não. Tipo, os próprios brasileiros que tem na minha empresa, eles são mais proativos, sim. Parece que eles são mais receptivos, assim, às perguntas, tudo. Sim. Se eu chegar com um cliente, o meu cliente hoje, ele é o cliente direto, né, da empresa. Ele hoje é um cliente do Texas. Aí eu chego pro cara que é o especialista em infra deles lá e falo, olha, cara, a pipeline tá meio zoada aqui e tal. Ele vai me responder assim, tipo, com 4 palavras e talvez um link pra uma documentação, tá ligado? É tipo isso. Se der sorte. Tipo, vou ver o que dá pra fazer, toma um link aqui que talvez resolva. E é isso, tipo, beleza. Espera ali um tempinho pra ver se ele resolveu. O brasileiro não, tipo, ele volta, vem comigo e fala, não, pô, vamos dar uma olhada nisso aqui junto. Abre cal e conversa e te mostra o que tá errado. Até te ensina um pouco mais, mas não é todos também, né? Mas dentro do próprio Estados Unidos tem uma galera que ela é mais tranquila de lidar. Eu acho que o pessoal do Texas, eles são um pouco mais, sei lá, estranhos, assim. Quando chega no pessoal ali, já indo pro lado Flórida, né, que é o estado mais ao norte do Brasil, né, a Flórida, eles são bem mais tranquilos. Nova York também, o pessoal dali também. O pessoal também é mais tranquilo. Agora, chega no meio oeste dos Estados Unidos, é uma galera mais carrancuda mesmo. Tipo, o estereótipo é muito forte, assim. Eu posso comentar aqui porque eu acho que a principal mudança é cultural, mas aí esse cultural ele pode ser, tipo, de empresa pra empresa, até dentro do próprio Brasil, né? Trabalhando numa empresa tem uma cultura, entra em outra, a cultura é diferente, o próprio time que tu tá inserido, né? Uma diferença grande pro exterior. Um foi a barreira de comunicação, aí na comunicação em 2 critérios, porque eu acho até uma história engraçada pra contar. Quando eu entrei no meu time, entrou junto comigo uma pessoa de Costa Rica. E aí o resto do time todo é nativo americano. Quando eles falam, é tudo perfeito a pronúncia. E você se sente inseguro, assim, do seu inglês. E aí, como eu entrei junto com ele, e aí eu sentia que o inglês dele tava no mesmo nível, talvez um pouco pior do que o meu, me dava mais confiança pra falar. Aí, infelizmente, ele não deu muito certo na empresa e teve que sair. Aí eu fiquei sozinho no meio do time que só tinha nativo. E eu fui ficando um pouco mais introspectivo, assim, sabe? Fui falando menos, tava com vergonha da minha voz. E aí só depois de um tempo que eu fui perdendo um pouco disso e fui falando mais e conseguindo me comunicar melhor. Mas foi uma regressão, assim, no meu inglês, sabe? Porque eu tava pensando que, vou entrar na empresa americana, vou falar mais. Não. Na verdade, eu tava falando menos do que eu falava quando eu não tava trabalhando. Acabando falando muito pra dentro, assim, sabe? Tava um pouco complicado. Eu já ouvi o inglês de vocês, eu sei que vocês são fluentes desde antes de vocês entrarem na empresa, pro exterior. Mas, pelo menos quando eu entrei, eu acho que a principal coisa que eu senti, tipo, de cara foi... Caraca, eu não tenho palavras, vocabulário suficiente pra me expressar como eu me expressava em português. E aí as soluções que eu ia propondo ficavam, tipo, com embasamento ruim, ou eu nem propunha mais solução porque eu não queria, tipo, me expor, sabe? Não sei se aconteceu com vocês isso. Acontece um pouco. Assim, levantar um problema era uma coisa até mais fácil de fazer. Agora, sugerir uma ideia nova, que aí tinha que gesticular muito mais, assim. Tipo, um problema, tu apontava, e aí mesmo falando um pouco errado, a galera consegue perceber que tem um problema, e aí, beleza, dá pra resolver. Agora, introduzir uma ideia nova, uma parada diferente, que o povo tem que... ele não tá na mesma linha que tu. E aí, conseguir passar isso aí, isso era bem complicado mesmo. Principalmente no início. Sim. Nossa, eu senti muito isso. Até hoje, eu de vez em quando eu esbarro com as situações dessas. Eu tenho muita reunião direto com o CTO, porque o meu time tá fazendo uma coisa meio nova e acaba que a gente responde direto a ele. Aí, às vezes, eu tenho que conversar com ele, aí... Eu tenho que fazer umas manobras linguísticas, às vezes, sabe, pra explicar o que é que eu quero. E, provavelmente tem uma palavra pra explicar aquilo, mas eu não sei. Aí eu, tipo, explico o que é que eu quero. A questão da língua nativa, né? Tem uma diferença grande entre a língua nativa e a fluente ainda ali. E aí, curiosidade também, né, que eu talvez explique um pouco o nosso back específico, talvez um dev que tá entrando, era um dev, sei lá, pleno, júnior mesmo no Brasil, entrou pro exterior, talvez ele não cita tanto isso, porque eu acho que quando a gente saiu, nós 3 saímos já em posições de liderança, né? Sim. A gente era líder no Brasil, então a gente era obrigado a falar e explicar as soluções, e chega lá fora, a gente voltou a ser dev, né? Uhum. Exatamente. Sim, sim. No início até eu achava tranquilo até demais, sabe? Eu falei assim, não, aqui fora é bem mais tranquilo do que no Brasil. Eu acho que vocês lembram que eu comentava isso na época, eu falei assim, velho... Até tu voltar a ser líder, né? Até eu voltar a ser líder, aí minha vida virou um caos de novo. Aí complica. Mas um outro detalhe que eu achei, assim, diferente, assim, talvez até um pouco cultural, é que eu sinto que o povo é um pouco mais reservado, assim, tenta se proteger da parte que ou não sabe muito, ou alguma vulnerabilidade, alguma coisa, uma fragilidade, sabe, no próprio código, ou em habilidade com uma tecnologia específica. Tu tem que identificar isso, apontar o dedo, a pessoa acha que tu tá atacando ela, alguma coisa mais assim, sabe? O povo se protege assim, não tem nada de errado aí no meu código, quando claramente tem alguma coisa, sabe? Eu não sei, eu sinto que existe uma dificuldade pro povo se abrir, assim, ser um pouco mais frágil, que o brasileiro não tinha tanto isso, sabe?
Cara, eu às vezes eu sinto que eu sou um dos poucos que fala assim, putz, velho, foi mal, eu errei. Sabe? O pessoal lá, eu acho que eu não ouço isso de muitas pessoas além de mim lá, não, por exemplo, isso. Até o eu não sei, né? É difícil tu ouvir alguém falando eu não sei. I don't know. Exatamente. Aí eu posso te falar, no meu time mesmo, foi um problema que, tipo, atrasou um bom tempo do projeto que a gente tá desenvolvendo agora, que entrou uma pessoa nova no time, não era brasileiro e tal, aí a gente explicava as coisas e falava assim, isso tem que ser feito dessa forma, dessa forma. Aí a pessoa acho que tinha vergonha de falar que não entendeu ou pedir pra explicar de novo, sabe que beleza. Abria PR, tava errado. E, tipo, aconteceu isso várias vezes, sabe? Até que aí um dia eu falei, não, vamos explicar tudo. Não, pode me perguntar, pelo amor de Deus, me pergunta, é melhor do que saber PR errado. Aí começou a melhorar, mas no início parecia que eles tinham vergonha de falar que não entendeu. E aqui no Brasil, eu principalmente, eu falo toda hora, eu não sei, você pode explicar, eu não sei o que você tá falando, eu vou pesquisar. Eu, pelo menos, eu penso muito assim, sabe? Eu acho que o brasileiro, nesse sentido, ele não tem tanto medo de falar esse tipo de... Também tem muito da cultura da empresa, né? Porque eu acho que isso também a gente vai construindo. Pelo menos na Praxent, a galera mais nova, quando entra, é mais assim. Depois de um tempo lá dentro, convivendo com o pessoal, vai dando uma boa melhorada, sabe? Tipo, Se solta, né? dá uma... Não sei se são os brasileiros que estão infectando também já a empresa hoje. Pode ser. Aí tem muita piada interna que tu não pega, né? Coisas que só eles conhecem lá, que é do país deles, entendeu? Eu, de E vez em aí o quando, povo tá tenho que dar uma comunicando, tu fica bugada. só boiando ali, né? Eu tenho que dar uma medida no Google de vez em quando. Não, direto, o Google aberto no outro computador aqui do lado, aí eles vão falando umas palavras lá, vou procurando aqui que eu não sei que diabo que é isso, não. Não, Pois é, ó, por exemplo, eu mostrei agora nessa semana passada aí o meu ovo de Páscoa. Aí eu falei assim, isso aqui é meu ovo de Páscoa. Eles falaram assim, nossa, esse ovo é muito grande. Aí eu falei, gente, a gente tem Páscoas muito diferentes, cara. Que aí tu vai ver, tu pesquisa assim, Páscoa americana, aí tu vai ver coisa mó fofinha, umas cores mó, sabe, de boinha. Tu pesquisa no Brasil, é só... tipo, mercado Ovo do tamanho de um com aquela Fusca, né? prateleira cheia de ovo. Cheia de ovo de Páscoa em cima, com um monte de brinde, com viva pra cacete, assim, chamando a atenção, só o mercado. E aí tu pesquisa nos Estados Unidos, é uma cestinha, entendeu? Com os ovinhos pequenininhos pintados, bonitinho, fofinho, sabe? Ovo de galinha. Tempo pra passar com a família. A diferença cultural realmente é um absurdo. Assim, no trabalho, normalmente a gente fala de trabalho, né? Quando perguntam pra gente, qual é a principal diferença? Mas a principal diferença não é no trabalho pra mim. É quando a gente tá, tipo, no happy hour da empresa, assim. Porque aí, realmente, o pessoal fala umas coisas, faz umas piadas que eu fico, tipo, gente, isso não faz o menor sentido, tipo... Cara, a primeira vez eu acho que eu tive que pesquisar, eu lembro até hoje, cara. Que eu tava conversando com um cara lá, ele era da liderança... Ele é o TL de DevOps lá da empresa. Tinha acontecido alguma merda lá, ele falou... this was a gong show. Aí o gong show, velho, que é isso, velho? Essa aí eu não conheço, já explica pra gente. Basicamente é isso, tipo assim, deu merda, entendeu? Foi uma algazarra, uma bagunça, tipo isso, entendeu? Tipo, Gong Show, gong show. vou usar essa manhã. Uma outra coisa que eu percebi quando eu entrei, e aí eu não sei se é igual pra vocês, mas eu imagino que sim, é que quando eles falam lá fora que o horário é flexível, normalmente é um negócio que é tipo sagrado, assim. Se tu marcou na tua agenda que não dá pra fazer... Pelo menos comigo, ninguém vai tentar marcar nada em cima daquele horário. E o micromanagement, assim, tem uma palavra em português pra isso? Microgerenciamento, talvez? Isso. Acho que é isso mesmo, né? O microgerenciamento é, tipo, muito menor. Na empresa que a gente tava, né, eu, Chapo e Mendes trabalhamos juntos na Visi. Eu já sentia que o microgerenciamento era pouquíssimo, mas quando eu cheguei na Praxent é, tipo assim, inexistente mesmo. Se eu pensava que não tinha na Visi, eu descobri o que é não ter mesmo quando eu cheguei no exterior, assim. Que é, tipo, o cara olha pra mim na daily e ele fala, tipo, até amanhã. E eu fico, tipo, gente, mas é 9 horas da manhã, como assim até amanhã? Tu vai me ver, não? Não vai me mandar mais mensagem hoje? Tipo, eu posso fazer meu trabalho, não ter reunião? Foi uma diferença muito grande. A quantidade de reunião, né, que a gente fazia, realmente foi uma diferença bem grande. Eu acho que o meu gerente, ele só aparece quando ele quer, tipo assim, dizer que ele tá ali, sabe? Ei, se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Só porque ninguém pede nada pra ele, ninguém fala nada. Então, tipo assim, gente, eu tô aqui, sabe? Tipo, pulando ali, assinando os braços. Tem muito a ver também com o tamanho da empresa, né? Porque o projeto que a gente trabalhava antes era uma empresa tão grande que tinha que comunicar com tanta gente que acabava que a gente marcava muita reunião. Agora, eu não sei o tamanho do projeto que vocês estão trabalhando, mas, por exemplo, o que eu tô é uma empresa bem menor, então não demanda, né, ter aquele planejamento que envolve 3, 4 times diferentes, assim. Geralmente, os meus projetos envolvem um outro time que é liderado por um brasileiro também, então é bem mais fácil de trabalhar. Faz muito sentido. Aqui eu não sei nem se é só
diferença de tamanho, mas é mais bem dividido, digamos assim, o escopo Também. que cada time tem que tocar, e aí acaba que não tanto essa Não tem tanta necessidade dependência de de um time colaborar no outro, vários né? times no mesmo projeto, exatamente. Eu tava até vendo aqui no primeiro podcast lá, eu tava ouvindo o podcast, aí falou assim, porque foi no meu DPI Plane, não sei o quê, aí que não tá familiarizado com o Scrum. Aí eu fiquei, velho, não é todo Scrum que tem isso não. É verdade. Aquele lá é o Scaled, né? Scaled Agile, e aí precisa ter aquelas PI pra forçar os outros times a se comprometerem juntos a fazer a parada, porque um depende do outro. Mas aqui, eles fazem, tipo assim, cada time trabalha na sua coisa aí, normalmente tem autonomia pra fazer o que precisa fazer, tipo, de front, de back, o que precisar. E aí, se tem uma coisa que toca mais de um time, é uma iniciativa, e essa iniciativa, ela roda em paralelo, assim, ela não tá dentro do planejamento do nosso sprint, necessariamente, sabe? Consegue fazer funcionar mesmo assim, né? Sem ter que fazer aquele compromisso público com 600 pessoas numa reunião. Durante Pensa. 3 dias, né? Pra garantir que vai. Pois é. Dias loucos. Vocês três trabalharam juntos, não foi? Sim, sim. Sim. Isso. Aí eu queria saber como foi o primeiro contato, assim, quem foi o primeiro a sair do Brasil e ir pra outro e puxar os outros? Conta aí pra mim. O primeiro a sair fui eu, no final de 2020, mas foi um golpe de sorte muito forte no meu caso, assim. 2021, obrigado, Carlos. Final de 2021 eu fui o primeiro a sair. Mas eu já tinha falado tanto pro Carlos quanto pro Mendes que eles eram mais capacitados que eu, inclusive. É verdade, vocês sabem que é verdade. Que, assim, dentro da empresa que a gente trabalhava, eu entrei pra liderança porque eu era um dos que falava mais. Mas não necessariamente eu era um dos que mais entregava. E o Carlos e o Mendes, toda a nossa equipe entregava muito, assim. Só que o Carlos e o Mendes, eles entregavam bem e já falavam bem também. Então eu saí da empresa, final de 2021, começo de 2022 eu entrei, na verdade, na Praxent. E aí eu lembro que o primeiro contato foram eles que fizeram comigo. E na época, como eu era Dev Lead, eu não tava querendo sair. Eu tava tipo, tô Dev Lead. O próximo passo é eu virar Tech Lead e daí pra frente, né? Tipo, mesmo que demore, sei lá, 2 anos. Eu tô no caminho que eu queria seguir já, que era indo pro lado de arquitetura, liderança, etc. Só que quando chega uma proposta que é tipo dólares... mais do que o dobro do teu salário, fica um pouco mais difícil tu dizer não quero porque eu quero ser tech lead. Balança. Dá uma, né? Eu já tinha recusado algumas propostas para empresas do Brasil. E aí essa recrutadora chegou pra mim e falou, olha, tem essa empresa aqui, a gente trabalha com isso aqui, a tua stack tá completamente dentro. Tá a fim de fazer o processo seletivo? E aí o Mendes já tinha me ensinado um macete de pergunta o budget da vaga. Aí eles falaram, o budget da vaga tá em... Eu acho que na época era tipo... $3.000, alguma coisa assim. Aí eu falei, gente, $3.000 com dólares a R$5, não... Desculpa, não tem como dizer não. E aí, detalhe, eu ainda consegui um pouquinho a mais lá. Tipo, eu fiz o processo seletivo, passei pelo processo seletivo, consegui um pouquinho a mais. Depois que eu entrei na vaga, eu descobri que esse salário é salário de júnior pros Estados Unidos. Mas pro Brasil é um absurdo, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro contato comigo, eles entrando em contato. E assim, o processo seletivo... No meu caso, foi mega tranquilo, no sentido de que a empresa, ela é muito compenetrada com o processo seletivo, assim. Eles entravam em contato comigo, davam feedback o mais rápido que eles conseguiam, e aí já me explicavam como era o próximo processo, próxima fase do processo, pra eu conseguir me preparar e tal, estudar o que eu precisava estudar. E eu fiquei tipo, nenhuma empresa no Brasil fez isso. A empresa no Brasil parecia mais que ela era, tipo, uma inimiga tua, sabe? Tipo, não, eu vou te testar aqui, é vestibular. Lá não, lá foi tipo, a gente quer fazer de tudo pra que tu entre. A gente só precisa saber se tu tem esse perfil. Eu fiquei neurado em todas as entrevistas com o meu inglês, só que eu acho que só eu fiquei neurado porque o pessoal lá dentro realmente, eles estavam mais interessados realmente na parte técnica. E aí se eu conseguisse me comunicar em inglês, pra eles já era tipo o nível mínimo suficiente, sabe? E aí depois de mim, não foi muito depois, acho que deu nem 3 meses, né, Mendes? É a maldição dos 3 meses, né, mano? A maldição dos 3 meses. Eu saí e me falaram, eu vou... Nosso chefe, né, nosso gerente, na verdade, na época falou, eu vou colocar o Carlos e o Mendes de liderança técnica e tal. Eu falei, beleza, Ivan, eu acho que os dois funcionam muito bem. Deu 3 meses, a maldição bateu no Mendes primeiro. Não, No meu caso, foi um pouco diferente. Eu até, na época eu sempre comentava, que tipo assim, eu gostava muito da empresa que a gente trabalhava lá, que era a Vizir. Aí eu falei, só saio da Vizir hoje pra ganhar em dólar. Aí, beleza. E eu já tinha comentado isso com a amiga minha lá dentro, da Vizir.
Aí, por um acaso, o marido dela já trabalhava pro Canadá. Aí um dia que surgiu uma vaga lá, ele simplesmente, ela virou pra mim, você não tem interesse? Não, como não? Como não tenho, né? Você Aí, falou dólar, você não especificou qual, né? Ela te deu a dólar canadense, tá valendo, bora! a regra é clara mesmo. Aí beleza, eu entrar lá não teve tantas etapas, pelo que o marido dela me explicou lá na época, ele falou que normalmente as primeiras etapas você vai lá, tem aquela conversa inicial, depois você tem uma conversa com a gestão, depois era um teste técnico. Aí eles falaram, você vai pular as duas primeiras etapas, porque você já tá indo de indicação do cara que era tech lead lá, e você vai fazer só o teste técnico. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, o teste técnico não é lead code, a gente quer ver se você sabe mexer no React, que é o que você vai usar aqui. E beleza. Aí eu entrei na reunião lá, nervoso, né? Que eu acho que é o normal de todo mundo, pelo menos. Aí eu entrei na reunião, tava o cara que me indicou, o cara que era o líder de front-end da empresa na época lá, e o que na época também era o gerente da engenharia, assim, dentro da empresa. Aí beleza, aí o teste era consertar um código, basicamente, fazer um código funcionar de login, que não tinha nem integração de verdade, assim, era só usando o local storage, era mais para ver o core do que eu tinha que fazer era saber usar rota privada e Redux, basicamente. Assim, o resto era coisas bem simples do React mesmo. Era grande, era esperado que eu não fizesse em uma hora. E, segundo eles, eu fui bem além do que eles imaginavam lá e tal. Eu tava como Redux enferrujadíssimo, eu passei tipo uns 2 dias estudando Redux. Aí, tô bom. Aí eu tava esperando um valor, chegou um valor bem maior a proposta. É isso que pega a gente, né? Eu já tava esperando o valor que eu tava esperando já era um valor muito bom. Aí chegou um valor que era... Quanto que era a mais? Deixa eu fazer um chute assim. Era quase 50% a mais, sabe? 25% a mais, sei lá. 20%. Aí eu fui, né? Não teve o que fazer, eu fui. É igual você falou, balança. Eu fiquei até um pouco triste até de saindo assim da empresa que a gente tava, mas, né? Triste como dinheiro no bolso. Pro momento que eu tava na vida, foi muito bom, né? Casei depois disso, aí, né? Ajudou pra caramba. Foi uma Quer dizer coincidência. que acaba de ganhar em dólar, já casa, hein? Eu acho que É um padrão? eu senti isso, hein? Não sei. Eu acho que vou esperar mais um pouco. Ai, caraca. Vai segurar mais um tiquinho. Não vou te dizer que é obrigatório, mas dá uma boa ajudada, né? Ajuda. Obrigada pela dica. E ainda foi uma coincidência, né? Porque na época eu fui pra empresa do Canadá, aí na época que eu anunciei que eu ia sair, anunciaram que a empresa que a gente tava foi vendida pra empresa do Canadá também. Tu ainda tava dentro, né, Carlos, quando a empresa que a gente tava foi adquirida? Foi. Exatamente. E aí esse foi o principal motivo, na verdade, pra eu ter saído, né? Mais do que ter recebido a proposta, né? Porque até tal momento chegavam os recrutadores lá, mas eu não queria perder meu tempo fazendo teste técnico, fazendo esse processo seletivo de outra empresa, sabe? Eu não queria fazer essas coisas, não. Eu tava muito feliz lá dentro. E aí, quando anunciaram, né, que os projetos iam todos ser cancelados, aí eu, tava um plano de crescimento aqui com cacete aqui no projeto, e aí cancelou tudo, e aí começou a mudar a cultura da empresa, e aí eu comecei a ficar um pouco inseguro ali sobre o futuro, no geral, assim, dentro da empresa, porque eles não conseguiam dar nenhuma garantia pra gente de nada. E aí, quando eu respondi esse recrutador que chegou comigo pelo LinkedIn, né, quando eu respondi ele, a minha ideia era tipo assim, vou pegar qualquer proposta que eu quero testar aqui pra ver como é que tá. Só testar a água como é que tá, né? Pra falar que eu nunca tinha tentado antes, eu verifiquei, assim, no meio do ano anterior, né, eu verifiquei que o meu inglês não tava bom o suficiente, porque eu participei de 2 entrevistas só pra treinar o inglês mesmo. Eu acho que fazia isso aí, acho que o Diogo fez algumas também desse jeito. Cheguei a fazer uma. Isso, Eu fiz só pra treinar o inglês, uma foi pelo telefone, 5 minutos, foi uma porcaria, eu não consegui entender nada do que o cara tava falando. Aí a segunda vez, a entrevista era pra durar 15 minutos, durou 1h30, porque os caras me perguntavam sobre uma sigla que eu não sabia o que significava. Aí ele falava assim, beleza, esse cara não sabe. Aí daí ele me perguntava outra coisa e eu explicava exatamente o que eles queriam saber. Aí ele falava assim, que incógnita essa pessoa que ela não sabe o que essa sigla é, mas ela sabe todas essas coisas. E aí eu percebi que eu precisava fazer aula, então eu fiz um pouco de aula de conversação, né, junto com o Mendes, inclusive, pra poder melhorar o meu inglês, mas o meu plano era mudar de empresa em 2, 3 anos só. E aí a proposta chegou, como vocês falaram, né? 3 vezes, 4 vezes o salário, ficou difícil de dizer não. Aí eu ainda consegui ficar até o final do projeto, então a gente tava fazendo o projeto lá
como ele já ia ser cancelado de qualquer maneira, né? Eu fiquei até o último dia do projeto, até o projeto realmente ser finalizado com a empresa que a gente tava, pra depois começar no outro emprego, né? E o processo seletivo foi muito simples, acho que foi um dos motivos também. Tipo, eu não queria mudar de empresa, porque eu tava no meio do mestrado, e aí ia ser mais dor de cabeça ter que passar pro processo seletivo, depois se adaptar na empresa nova. Mas aí o que aconteceu? Tudo se alinhou ali, porque já tava mudando de empresa de qualquer maneira, o projeto já ia mudar de qualquer jeito, então, tipo, você já tá na merda, né? O detalhe foi que o processo seletivo que eu fiz foi muito simples, assim. Ele foi completamente assíncrono. Acho que 2 horas que eu gastei pra poder fazer, era uma entrevista técnica gravada, algumas perguntas específicas que aí eu respondia e depois eles avaliavam a minha resposta. E um teste técnico lá que era só 1 hora, assim, que eu tinha gravando a tela, explicando o que eu tava fazendo pra poder resolver um problema deles. E aí já foi bom o suficiente pra eles me contratarem. E foi muito rápido. Tipo assim, na sexta-feira eu parei de trabalhar na Visi, né? E na segunda-feira eu já tava no novo projeto lá na outra empresa. Então foi bem bacana, assim, do jeito que ficou montado no final das contas. Tem isso também, né? Eu acho que o Mendes foi o único que foi contratado pra um projeto já existente, né? Eu fui contratado, tipo, no esquema de a gente vai fazer o teu banco de talentos, quando aparecer uma vaga, tu entra. Eu acho que na tua também é assim, né, Carlos? Até hoje, né, inclusive. Isso, a empresa ela faz consultoria, né? Então ela meio que vende os devs para outras empresas, outros projetos. Então eles acharam um projeto para mim que eu iniciava, tipo assim, no dia logo seguido, né? Geralmente eles já esperam que vai ter essa vaga e eles já vão fazendo o recrutamento, né? Porque aí já alocam vocês o mais rápido possível. Exatamente. Mas aí aconteceu também, né? Então logo depois de eu entrar, eu chamei algumas pessoas, né? Pra lá pra dentro e algumas esperaram no limbo aí uns 3 meses, né? Não deram a mesma sorte de ter uma vaga alinhada já, assim, logo na hora. Na minha eu esperei, eu acho que no máximo 15 dias também, assim. Tipo, fiz o processo, 15 dias depois me falaram que tinha, só que eu só entrei. Tipo, eu tava já, sei lá, 1 ano e alguma coisa sem férias. Eu falei, não tem como entrar direto numa empresa nova, assim, eu tirar pelo menos 15 dias aqui, pelo menos um Natal e Ano Novo pra mim, porque tá. Inclusive, um conselho gratuito pra todas as pessoas trocar de empresa dentro do Brasil ou pra fora. Tirem pelo menos uma semaninha entre empresas, tá? E eu, da minha penúltima empresa pra última, eu trabalhei nas duas ao mesmo tempo durante uma semana. É terrível fazer qualquer coisa desse tipo, cara. Descansem. Nossa. Eu no jogo também tô na mesma situação. Eu passei 1 ano na empresa, que eu tava, minha antiga empresa, não tirei férias, fui pra outra, ainda não tirei minhas férias. Acontece. Esse é um outro detalhe pra gente comentar aqui, né, do exterior, como é que funciona essa parte das férias, porque eu entrei sem ter direito a férias, sem ter feriado, porque o calendário deles é diferente, né, eu consegui entrar com uma proposta ok até, eu tenho 23 dias de livres, assim, pra eu tirar ao decorrer do ano, e mais 5 dias de doente, então se eu ficar doente, eles continuam me pagando normal, e eu posso escolher 23 dias no decorrer de um ano, pra ter essa folga, né. Em compensação, não tenho feriado, não tenho nada, Como é que é, gente? PTO, Chapo? PTO, isso, PTO. Os 5 dias de doente são, tipo, fora dos 23, no caso, né? Isso, são fora do 23, exatamente. A CLT, nesse sentido, ela é uma mãe, né? Porque se tu ficar doente 3 meses, tu tem que continuar sendo pago, né? Exatamente, Então, é aquilo lá, tem que se planejar, né? Tu saiu do Brasil, tu era CLT, Carlos? Eu era CLT na Visi, sim. O Mendes que era PJ, né? Desde sempre. Isso. Eu a vida inteira. Ele já tinha reserva de emergência, ele já tava planejado. Eu tive que pegar os primeiros meses de salário ali e montar uma reserva pra que eu possa me sentir seguro, né? Que se der merda, eu tenho dinheiro guardado pra poder resolver a minha vida. O engraçado é que o Chapo é diferente. Ele não tem feriado, mas tem PTO. Eu não tenho PTO, mas tenho feriado. Eu tenho PTO e feriado. Inclusive é bom falar, né, que PTO é paid time off, né? Basicamente é folga remunerada. Isso. E é diferente das férias, tu não tira em bloco, né? Tu tira os dias que tu acha conveniente conversando com o gerente e tal, né? Sim, igual eu fui casar, eu falei com ele, daqui a 2, 3 meses eu vou tirar 2 semaninhas, tá tudo certo? Tá trabalhando no projeto? Não, beleza, então. E eu não recebo aqueles dias. Mas, por exemplo, se eu quiser cada 2 meses tirar uma semana, não tem problema, mas eu não vou receber. No caso do... que não é PTO, né, no caso? No caso, que não é PTO. Não é PTO. Eu tenho 5 dias de não PTO só. Então, teoricamente, se eu faltar 6 dias, aí eles me demitem. Caraca. Assim, eu posso faltar 6 dias, eles não me pagam, entendeu? Eu posso faltar 5 dias, eles não me pagam. Aí, se eu faltar 6 dias, né? Não for PTO, aí... Já é justa causa, né? Eu não tenho cláusula pra demissão por falta no trabalho, mas eu tenho por produtividade. Então, fica meio difícil ser produtivo quando falta um mês, né? Então... E é ambíguo também, né, produtividade. Eles podem falar que qualquer coisa, né? É verdade. Tem isso também. Mas eles têm uns métodozinhos lá, que é outra coisa também que eu senti uma diferença boa, tipo... Não é tão travado quanto empresas grandes pra tu ter promoção. E aqui do Brasil eu falo, né? Tipo, pra tu ter progressão de carreira, mas não é tão solto quanto startup, assim. Então eles têm uns métodozinhos lá pra... Não é necessariamente avaliação de produtividade, assim...
mas eles vão avaliando como tu tá nos projetos, baseado em feedback 360 e tal, e vão preenchendo umas tabelinhas lá. Eu achei bem bacana isso. Do PTO, inclusive, é bom falar, porque as férias no Brasil, pegou feriado, o feriado tá contando, né? Pelo menos pra mim, PTO não conta. Então, tipo, se eu quiser tirar 2 semanas, eu posso só usar 10 dias, né? Que eu tiro segunda, sexta, o dia útil, segunda, né? sexta. Isso. E aí eu tenho 12 por ano. É relativamente baixo, mas também, assim, não vou reclamar, não. Se tu ainda tem o feriado, tá muito bom. Porque no Brasil tem muito feriado. E você pega o feriado brasileiro, né? Sim, os feriados são locais. Isso também é combinado, né, com a empresa. Eu já pego os feriados de Vancouver. Você pegou feriado quando a rainha... Era optativo, então vulgo ninguém aderiu. Era tipo um luto e o feriado era facultativo, então... Ô, louco. Eu pensei que o pessoal gostava da rainha no Canadá. Não, eu até brinquei com o meu chefe lá, ele falou, tipo assim, eu não dou a mínima, tá ligado? Tipo, Caraca! Nossa! mas eu acho que é a mesma coisa de a gente querer, sei lá, ficar triste porque o rei de Portugal morreu, tá ligado? Tipo, a colônia. Acho que a gente também não ligaria faz muito também, não. Beleza. Apesar que o mês que vem eu tenho um feriado que é dedicado à Rainha Vitória, né? Então... Que foi a primeira colonizadora do rolê todo. Exatamente. Beleza. Faz sentido. Mas assim, quanto à questão de progressão de carreira, aí é um pouco diferente, assim, porque é aquilo lá, como eu tô numa consultoria, e aí a consultoria me vende pra uma outra empresa, o meu plano de carreira ele tá dentro da consultoria, né? E não da empresa que eu tô inserido. Então, a empresa lá tem o seu plano de carreira super bonitinho, organizado, bacana, mas ele é diferente do plano de carreira da empresa que eu tô. Um problema que eu encontrei com isso aí é que, por exemplo, eu já atuava como sênior na Navisir, mas quando eu entrei lá, eu entrei como pleno. E aí ainda tem uma progressão pra sênior que eu tô esperando chegar aí, até agora não me ligaram pra me dar essa promoção, tô aguardando. A qualquer momento deve vir essa promoção. Pô, será muito top se fosse na ligação. Depois de sênior, aí vai pra arquiteto. E é isso. Tipo assim, é essa linha, a linha técnica. Né? Eles não têm, por exemplo... Né? Isso, eles não têm gestão técnica, por exemplo. Se eu quiser mudar pra gestão, vou ter que fazer que nem o Pereira fez, né? Mudar pra gerente de projeto. Tipo, não existe tech lead. Não né? dá pra tu virar um dev em Y, alguma coisa assim. Exatamente. Por exemplo, dentro do cliente que eu tô inserido, eu poderia ter esse tipo de coisa, né? Poderia virar soft engineer manager, né? É porque o arquiteto lá pra fora, o tech lead e arquiteto são posições que são muito mescladas, né? Tem gente que chama tech lead de arquiteto e tem gente que chama arquiteto de tech lead lá fora. Tipo, então, aqui no Brasil, eu sei que tem algumas empresas que têm isso, porque eu tenho alguns amigos que trabalham e já me falaram que é assim. Mas uma grande maioria das vagas que eu vejo, eles fazem uma distinção muito grande aqui no Brasil de arquiteto faz isso aqui, tech lead faz isso aqui. Então, tipo, arquiteto, você não tem que gerir pessoas. Tech lead, você não tem que fazer arquitetura. Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho. E aqui, pelo menos, eles dividem bastante, né? Onde eu tô, eles dividem bastante o que é um e o que é outro, né? Normalmente, você ser o gerente técnico ali, você vai ter times ali que você tá gerindo, né? Pelo menos na empresa que eu tô inserido tem. Mas eu vejo muito isso, tipo, o arquiteto mais técnico, ele tem que dar soluções de arquitetura dele, mas eu acho que ele não tem que estar necessariamente ligado ao resultado do produto, enquanto o tech lead já preocupa um pouco com isso, entendeu? O tech lead já tá meio misturado com produto e técnico. Você tá em que nível lá, Mendes? Ah, cara, startup é aquele trem, você tá sempre um pouquinho em todos os lugares, né, mano? Eu sou o dev de júnior a sênior. É quase isso. O que acontece? Eu entrei lá como sênior, front-end, aí eles já jogaram a liderança de front-end da empresa no meu colo, porque o outro front-end que tinha saiu, e eu era o que entendia mais de front-end que tava lá. Aí apareceu um novo projeto lá pra eu ir, aí me jogaram, falaram que eu sou... Tecnicamente eu seria como se fosse o tech lead lá, sabe? É um tech lead que coda, entendeu? É coisa de startup mesmo, não chega a ser igual empresas grandes, que o tech lead realmente fica mais preocupado com a gestão, com a arquitetura do negócio, um pouquinho em cada lugar. Você não tem que ficar fazendo one-on-one, essas coisas. Até porque meu time, em especial lá dentro, ele é formado só por consultoria. Então, esse tipo de Entendi. coisa não é comigo, entendeu? Não faz nem sentido, né, fazer... Entendi. Isso. Não, assim, eu tenho que só fazer um disclaimer, porque tu falou no começo do episódio que tu tem 3 anos de carreira e tu já é sênior e já atua com liderança. O disclaimer é, o Mendes é bom desse jeito, tá? Tipo, é isso. Cara, eu não sou bom. Assim, eu percebo muito dos outros e
talvez fique claro ou não aqui no podcast, mas eu falo muito. E eu geralmente não tenho muito medo de falar, então aí acaba que em muitos momentos a minha opinião acaba sendo levada em consideração porque eu falo, porque eu jogo a opinião. E muita gente tem medo de jogar a opinião, sabe? E isso conta muito, não só no Brasil, como no exterior. Exatamente. Mas assim, você tem um background técnico muito grande pro tempo de carreira que tu tem. É tipo, é incomum, tá? Aí une as duas coisas, né? Pra tu conseguires a milagrosa sênior de 3 anos, tu tem que falar muito bem e tem que ser muito bom tecnicamente, porque só um não funciona. E outra, é uma coisa que eu comentava até muito com o Chapo, que eu gostava de problema novo. Eu vi um BO, eu me jogava no BO, tá ligado? Tanto aí na época que eu e o Chapo falavam que a gente queria ficar na Vizia lá, eu falava, velho, eu quero virar apagador de incêndio aqui, entendeu? Deu BO, eu quero ir. Então acabou que quando você tem muito problema, você vê muita coisa diferente, entendeu? Cara, não podia ver um Service Zero que ele queria. Eu acho que eu e o Diogo eram os que era mais chamado pra Warzone. Warzone. Como é que chama? Warhome. Warhome. Era. Do Warzone aqui, pensando em Tibia aqui. Eu acho que nós três, na verdade, né? Tanto que a gente acabou adquirindo um pouco de confiança nisso. Porque na Warhome é tipo assim, tá o cara que tá logo abaixo do CTO, toda a staff técnica ali, e tu como o cara da consultoria que tem que ajudar a resolver o problema, né? Então... Sim. Uhum. Inclusive, uma coisa que não sinto falta na empresa que eu tô agora, não existe mais Warhome. Nossa, é uma delícia. Pô, mas quando tem incidente em produção, eles fazem alguma coisa parecida, né? Análogo. Então, eu não sei... Tipo, porque eu nunca peguei um incidente de produção tão grave, sabe? Eu acho que, pelos projetos que eu passei, serem projetos que uma parte deles eu codei do zero, outra parte foram projetos, tipo, muito bem codificados. Eu não cheguei a pegar um código legado que eu não sabia o que estava indo pra produção, então... Não chegou a acontecer um incidente muito grave em prod, de ter que ligarem no final de semana ou coisa assim. Subiu uma coisinha errada ali, uma cor de um botão, alguma coisa, mas era tipo... Beleza, a cor do botão está alguns pixels errada. Próximo deploy a gente resolve. No próximo deploy a gente resolve. Não era... Entendi. Não, eu tenho uma aqui que bem análoga à que foi contada no outro episódio aí, né? O que aconteceu? Semana passada, a pipeline que fazia o deploy do aplicativo móvel não estava disponível. Aí alguém fez o deploy manual ali, caseiro, né? Rodando da sua própria máquina. Não adicionou a variável de ambiente que eu tinha colocado lá na pipeline de deploy. Aí quebrou a aplicação pra todo mundo. E aí abriu um incidente, né? Semana passada. E aí eu só lembrei dessa nossa história aí. Eu acho que um critério muito grande pra você subir na vida é você quebrar a produção pelo menos uma vez, cara. Você não pode se chamar de pelo menos pleno sem ter quebrado produção uma vez. Acho muito importante isso. É engraçado quando junta a galera que a gente trabalhava na Vizia. Eu viro e falo, uma vez eu subi o ambiente de homologação pra produção. Aí já virou outro amigo nosso, o Roberto. Eu derrubei o sistema inteiro da Malásia. É uma maravilha. Cara, eu teria que chamar o Roberto também, velho. Eu teria que chamar o Roberto Vitinho, mano. Nossa. E o Kevin, velho. Pô, o Kevin tem umas histórias. O Kevin tem umas histórias. O Kevin tem. Mas o problema é que as histórias do Kevin, eu acho que algumas delas renderiam um processo, assim, então... Tem que tomar um pouco mais de cuidado, é um trabalho de edição mais forte. Vai dar muito trabalho de edição, é verdade. Mas tem que chamar a galera da Vizia inteira, velho, só pra contar os causos lá, porque tem tanta coisa. É tanta coisa que é, tipo, tão típica de programador, ainda assim. A gente sabe que vai acontecer e acontece, tipo, axiomas da vida. Não tem como evitar problemas na programação, mesmo você conhecendo eles. Alguém vai fazer a besteira. Eu consigo apontar alguns pontos positivos e alguns pouquíssimos negativos. Mas eu não sei os meninos, a experiência deles, que é... Cada experiência, ela invariavelmente vai ser muito particular, né? Porque a empresa acaba influenciando muito no que tu acha positivo e negativo. Mas tem algumas coisas que elas meio que são ortogonais a tudo, né? Elas acabam cortando todas as experiências quando tu vai acabar indo trabalhar pra fora. Na maior parte delas, tá relacionado à língua ou à cultura, mas... Assim, eu acho que eu consigo apontar algumas outras coisas que, conversando com o pessoal do trabalho, soa-me bem comum, assim, pra lá. Por Estados Unidos, uma coisa bem incomum pra eles é o direito trabalhista, né? Tipo, eles meio que desconhecem essa palavra, assim. Tipo, que? Dá pra unir essas duas palavras na mesma frase? Como assim? Não, e tipo, hora extra é normal lá, né? Tipo, o pessoal, pelo menos que eu ouço falar... Hora extra? Não, eles não têm esse conceito, né? Tipo, se você tá trabalhando fora do seu horário, o problema é, na maior parte, sua. Eu não aprovei essa hora extra. Cara.
Cara, de ponto negativo que eu jogaria, assim, é meio que buscando do que a gente já falou, né? A gente não é nativo naquela língua, por mais que eu me considere fluente, eu não sou nativo e tem diferença nisso. Mesmo pessoas que eu conheço, brasileiros que moram lá, eles ainda falam que, apesar de tudo, você não é nativo, sabe? É diferente. E a questão da proatividade, né? Parece que o brasileiro tem essa característica um pouco maior aí, assim, pelo menos do convívio que eu tive. Então, são as maiores desvantagens de lá, né? Que lá não é comum esses dois pontos, assim, né? E acabam atrapalhando a gente, às vezes, assim. Positivo, com certeza, o dinheiro, em primeiro lugar, na minha opinião. Inevitável. 0-1. 0-1. Outro ponto, principalmente antes de eu pegar a liderança, é uma coisa, acho que foi até o Diogo que falou, não te incomodam à toa, entendeu? Não te chamam por qualquer coisa. O que é bom, que te ajuda a manter focado no que você tá. Eu gosto bastante disso, inclusive, assim, mas... Cara, pra mim, o que eu... De negativo é basicamente a mesma coisa que a gente já falou, mas de positivo tem uma coisa que quando eu entrei lá, eu fiquei meio em choque, depois eu entendi que é, tipo, muito melhor. A galera é muito mais direta. Sim. Eles até falam hi, good morning, mas na linha de baixo, tipo, eles nem mandam na mensagem, eles mandam na linha de baixo da mesma mensagem o que eles querem. Eu amo isso. Então, tipo, tem um feedback pra te dar, o cara vai te dar o feedback. Ele não vai te dar o feedback no meio da reunião pra te humilhar nem nada, mas ele vai falar, tipo, te chamar em algum momento ou mandar um feedback pela plataforma, seja lá a plataforma que tu usa, e vai falar, tipo, olha, você tá fazendo isso aqui é errado, melhore esses pontos. Tipo, sem dores, sem mágoas, sem levar pro coração. Eles são diretos não necessariamente só com feedback também. Por exemplo, eu não sei se é característica do Canadá também, mas lá, por exemplo, eu posso chamar uma pessoa e falar assim, ô Diogo, você pode olhar isso aqui pra mim? Tipo assim, aqui no Brasil a gente tem toda uma cerimônia. E aí, Diogo, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Até minha esposa brinca comigo nesse sentido, fica falando que eu sou muito direto. Às vezes eu já era assim aqui, entendeu? E lá, isso é normal, então eu tô em casa lá. Que, tipo assim, eu já posso chegar já direto falando que eu preciso e ninguém estranha, é super normal. E eu gosto quando fazem isso comigo também. Tanto é que a gente fica brincando, às vezes, lá que tem pessoas lá dentro que mandam oi e não te mandam mais nada. Aí a gente fica brincando assim, não, vamos ver quantos dias que vai demorar pra essa pessoa mandar a segunda linha, tá ligado? É tipo isso. Oh, mas se você fazer isso aí, eu vou mandar pra você o artigo do No Hello. Você já ouviu falar? Não, esse eu não conheço, não. não. No Hello, ele é perfeito, cara. Tem PTBR, tem várias línguas aqui, ó. Toma. No Hello. Já manda aí. O cara te mandou um hi, tu nem espera a segunda mensagem. Manda o No Hello. E é isso. Que isso, cara? Que grosseria. Já fizeram isso comigo, tá? Eu fiquei de caraca. Pesado. Aí tu lê o artigo e tu pensa, não, realmente faz sentido. Não, eu sou desses aí, cara. E lá eles não é nem hello, né? Eles falam tipo, hey Diogo. Não é nem hello Diogo, how are you? Não, é tipo, hey Diogo e já escreve embaixo. Can you do this for me? Pá, né? É isso mesmo. Eu vou deixar o linkzinho do No Hello no feed do podcast pra quem quiser ver o que é e tal. E eu, assim, sei que no Brasil é bem mais difícil. Vão achar que tu tá sendo, talvez, mal educado. Mas se tu conseguires usar isso na empresa, vai dar uma agilidade pros processos. Maravilhosa. Mas isso aí devia ser senso comum, assim, né? Inclusive, quando eu entrei na empresa, aqui nessa empresa tinha umas normas de conduta, né? E uma era as regras do Slack. Então, tipo, velho, você manda uma mensagem só, velho. Você não manda 10 mensagens. Não é o WhatsApp isso aqui, cara. Não é você mandar, tipo, uma palavra por mensagem, só que notifica todo mundo, velho. Não, mano. No Slack você manda uma mensagem só, velho. Eu mando olá, tudo bem? E escrevo tudo que eu preciso naquela mesma mensagem. Eu não mando um monte. Mandar só um alô e deixar o cara esperando é foda, realmente. Nossa, isso deveria ser... A minha empresa não faz... Tipo, não tem isso como regra. A gente tenta fazer isso. Até porque tem vezes que tu manda várias mensagens juntas, aí a pessoa responde uma na thread. Aí tu abre uma thread, daqui a pouco vem outra, responde a de baixo em outra thread. E as threads começam a não se conversar mais. Fica horrível. De verdade. Eu concordo com vocês no que vocês falaram que é positivo e negativo aí. Eu tenho um ponto a mais negativo pra comentar, que eu acho que às vezes a gente acaba se cegando. Acho que talvez o Roberto seja uma pessoa excelente pra falar disso, porque ele me ensinou essa postura, né? Que é o quê? Poxa, tu tá trabalhando aqui no Brasil, né, há um tempo, aí aparece uma proposta no exterior, e aí tu se cega pelo número, assim, tipo, a diferença salarial é muito grande. E isso não necessariamente só pro exterior, né? Às vezes até uma própria empresa aqui do Brasil que pode te contratar e a diferença seja muito grande. Mas, tipo assim, se tu vale aquele valor pra aquela empresa, possivelmente tu vale muito mais pra outras empresas, sabe? E aí tem uma diferença muito grande de quando tu tá ativamente procurando alguma coisa, né? E bota o teu preço. E quando o cara que tá falando o que cabe pra ele, sabe? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando porque a gente aqui tem dois cenários bem diferentes, assim. O nosso e o do Mendes. Que aí ele pode até comentar em cima disso.
Então, tem um cenário que a empresa vai contratar a gente daqui do Brasil, porque o fuso horário é bom, né? Parecido com o de lá e tal. Pagar menos do que paga pra lá. Uma redução de custo por uma produtividade muitas vezes maior, né? Porque brasileiro é muito bom. Sim. E um fuso horário parecido vale super a pena pra eles. E vai ter a empresa que tem um orçamento pra uma vaga, e eles contrataram de lá, o contrato daqui não faz diferença, e ele vai pagar esse valor pra ti aqui. E aí, esse normalmente é um valor muito maior do que, né? O cara que tá esperando pagar menos porque é da América do Sul. Então, além desse ponto, além da ponta da diferença salarial, tem a outra parte que é o teu fit cultural com a empresa e até dos teus objetivos profissionais. Então, por exemplo, eu entrei nessa empresa de consultoria sem saber que o plano de carreira deles não tinha o carro que eu quero atingir. Então, se eu não vou conseguir atingir nessa empresa, eu vou ter que sair de lá em algum momento, né? Então, eu tô trabalhando lá, mas sem a perspectiva de ficar lá por muitos anos, porque, justamente, o carro que eu quero a empresa não me dá. Então, eu vou ter que sair em algum momento. Aí, talvez se eu tivesse, né, me regrado um pouco mais para escolher uma oportunidade melhor, eu poderia ter conseguido tanto um salário talvez maior do que eu tô agora, mas mais do que isso, uma possibilidade de crescimento pro caminho que eu quero, né? Às vezes a gente acaba se cegando, assim, porque é um valor muito grande, porque agora é em dólar, e aí acaba se precipitando, às vezes, na tomada de decisão. Então, esse é um ponto negativo, assim, que eu posso dizer. E aí, positivo, uma outra parte que eu também acho que é importante, é porque antes da gente ter essa primeira experiência trabalhando pra lá, é um obscuro, assim, a gente não sabe como é que vai ser, a gente tem medo de tentar outras coisas. Até a própria diferença salarial, tu tá até confortável multiplicando teu salário 3, 4 vezes, né? Multiplicar 10 vezes, aí é outra coisa, sabe? Tu fica muito inseguro de achar que tu vale tudo isso do nada. Sim. Normalmente tu se conforma que tu não vale aquilo, né? E aí a síndrome bate ali. A síndrome do impostor vai lá no alto, sabe? E aí, depois que tu começa a trabalhar lá, e aí tu vê galera que tá no mesmo time que tu, né? Mas como ela mora no outro país, ela ganha um salário diferente, um salário 3 vezes, 4 vezes o teu salário já, e aí tu fica tipo, poxa, a gente vale a mesma coisa, né? O trabalho que a gente entrega, às vezes entrega até mais do que a pessoa que tá lá. Então, abre um horizonte, assim, pra te conseguir imaginar como que tu cresce nesse novo mercado, e que com a conversão do dólar, os valores são absurdos pra cá, né? Pro Brasil. Te dá uma perspectiva muito legal desse jeito. Então, acho que esse é um outro lado positivo bem bacana. Nossa, muito cirúrgico. Todos os 2 pontos. Muito, muito bom. Esse da chavinha, quando tu vira, né, no negativo, tipo, quando tu vira a chave e percebe que a empresa que tá vindo atrás de ti, ela tá atrás de algum benefício pra ela, e quando tu vai atrás da empresa, tu tá fornecendo o teu serviço pra ela, é uma virada de chave que eu acho difícil de fazer, mas necessária. Assim, em algum momento da tua carreira, tu vai ter que virar essa chave. A não ser que tu trabalhe na mesma empresa pela tua vida toda, mas aí eu não recomendo isso pra nenhum dev, tipo. Cara, até nisso aí, eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu tinha um pouco tempo atrás, viu, Diogo? Não recomendo ninguém passar 10 anos na mesma empresa, mas, por exemplo, eu pulei praticamente de 1 ano em 1 ano, recentemente aí. Aprendi bastante e tudo, mas eu acho que dependendo, você deixa de pegar um contexto maior e um conhecimento mais profundo, sabe? Mesmo que na tecnologia. Você entende melhor a comunicação entre várias coisas do sistema, sabe? Mesmo de arquitetura, de tudo, assim, que eu acho que você consegue... Beleza, tem 2, 3 anos que eu tô nessa empresa, já peguei bastante, né? O que é mais de 1 ano, por exemplo, né? E você consegue agregar mais pra próxima empresa que você for, entendeu? Acaba que quando você fica um pouco mais de tempo. Faz sentido, na verdade. Faz bastante sentido. Porque você sai daquela visão micro, né, de meu código, na visão engenharia de software, de tipo, como que eu faço essa requisição, e passa pra visão arquitetura de software, né? Como que eu faço essa funcionalidade, né? Como que esse serviço tá daquele lado, a funcionalidade, como que isso afeta o cliente, não afeta, e por aí vai, entendeu? Você tem mais visão da coisa, assim. Sim. Nossa, muito bom. Muito verdade isso. Cirúrgico também. E o outro ponto a gente fala isso muito no nível de valor financeiro, mas é tipo teu valor mental também, né? Porque a gente é muito travado aqui no Brasil ao que a gente conhece do Brasil. Tipo, o sênior ganhando 12, 15 mil reais, pra gente é tipo o topo da tua carreira e é aquilo. Agora, quando tu destrava isso, realmente ir pro exterior, trabalhar com a galera do mundo todo, que tu percebe que, cara, no mundo inteiro fazem código como eu faço, assim, tipo, mesma tecnologia, mesmas linguagens, o padrão é o mesmo, né? Código, querendo ou não, é de certa forma uma ciência exata. A gente falar isso é muito óbvio. Quando tu entras lá dentro e tu percebes que é de verdade, assim, aí dá uma boa mudada, porque tu perde o horizonte, na verdade, né? Tu falou, o horizonte point, na verdade, ele deixa de existir, né? Tipo, não tem mais um ponto onde tu não sabe o que tem depois. O mundo inteiro pode ser a tua casa codando. Eu tava falando pro Mendes no começo da call que me chamaram pra uma entrevista pra eu me mudar pra Malta, no meio do mar Mediterrâneo. E assim,
2 anos atrás, se me chamassem pra uma entrevista pra eu me mudar pra Malta, eu ia ficar, tá maluco, pô, eu não consigo fazer isso, é impossível. Agora eu penso, não, eu não quero porque Malta é um país meio pequenininho no meio do mar Mediterrâneo, tipo, tô muito afim de fazer essa mudança de vida. Mas ela é muito possível. E eu só sei disso porque eu acabei abrindo meu horizonte quando eu vim trabalhar pro exterior, né? Não, o paralelo com o que você falou, Diogo, um conselho que eu sempre dou pra todo mundo: conversem e pesquisem salários, conversem com seus colegas de salário, cara. Isso é bom pra você. Converse, que você vai descobrir muitas vezes que você tem uma diferença lá dentro da sua empresa de salário, mas no final das contas todo mundo são iguais lá dentro, só que no salário não. Às vezes até a diferença de cargo, né? Às vezes um pleno e um sênior estão entregando a mesma coisa. Ou porque o sênior está entregando tarefas mais simples, ou porque o pleno já está em um nível de entregar coisa de sênior, mas é só o nome que não mudou, né? Esse negócio de pleno e sênior é uma conversa toda à parte aí. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Assim, é sempre uma experiência enriquecedora falar com desenvolvedores de tão alto nível. É sempre um prazer inenarrável. Roubei essa tua, hein, Mandy? Já tava com ela guardada aqui. Ó, eu corto a minha, você usa a sua e eu corto a minha na edição. Original. Passa original. É sempre muito legal conversar com vocês. Aí eu uso essa aqui, aí você fala do prazer inenarrável. Se vocês quiserem deixar qualquer recadinho aí, por favor, façam as honras, senhores. O espaço é completamente de vocês. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo convite, entendeu? É um prazer inigualável, entendeu, cara? Estar aqui conversando com você. Mas é isso, cara. Sempre precisar, convida aí. Quem estiver ouvindo, quiser conversar, quiser chamar no LinkedIn. Eu não tenho Twitter, então LinkedIn, Instagram, GitHub, fica à vontade de entrar em contato aí. Diogo, fica à vontade para pôr links. Vou botar o link do seu WhatsApp aí, né? Beleza. Bota seu número. Seu endereço, né, também é. Mas é isso, galera. Qualquer coisa precisando. E pesquisem lá pra fora. Não é um bicho de 7 cabeças, não é outro mundo. As pessoas lá não necessariamente são melhores do que vocês. Vocês são bons, cara. Botem fé em vocês. E só vai. Muito bom. Acho que é só agradecer também aí. Obrigado, Diogo, pelo convite. Adoro conversar com vocês sempre que possível. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um marketing de um produto. O meu joguinho aí que eu tô fazendo vai ser um joguinho gratuito. Deve sair a versão 1.0 aí dele, vai sair final do mês agora. O Don Quixote, o nome do jogo. É um jogo de bebida. Tô fazendo com os Juninhos aqui. Faz parte da Chapolin Solutions. É o produto que a gente tá montando. Então se você quiser dar uma olhada aí, fica à vontade. Já tem link no post aí. Beleza. Aí é sucesso. Mas é isso, gente. Se quiser comunicar aí também, tô no LinkedIn também. Pode procurar lá, Carlos Rocha. Fique à vontade. Obrigado pelo convite. Verei novamente, se convidado. Vocês vão ser convidados com toda certeza, que a gente ainda tem muito papo pra conversar. Vai algumas horas de podcast se deixar a gente ficar falando aí. Uns 4, 6 episódios aí nessa brincadeira. André, não sei se tem alguma coisa pra falar, tu ficaste caladinho nesse podcast, mas servindo de host mesmo, de orelha, mas use o espaço também, até porque o podcast é teu, né? O meu? Nossa. Nossa. Não, só agradecer a presença desses dois feras que eu não tinha conhecido, né? Massa demais a conhecimento que vocês estão repassando, né? Então, só agradecer mesmo. Nossa, a gente ficou um tempão falando sobre isso. Beleza, é bom que tem várias coisas que eu posso cortando e fazendo 2 episódios depois, vocês não vão nem saber. Não, muito bom trabalhar com áudio que eu posso cortar e não tem problema de continuidade, porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Ninguém mudou de camisa no meio do processo, tá tudo certo. Putz. Também, né? Porque eu não tô com camisa, então é um bom ponto. Pô, Mendes, eu vou deixar isso na edição só pra... Só de sacanagem, né? só pra deixar o pessoal imaginar. Eu até pedi pra ele abrir a câmera aqui. Imaginem um Mendes sem camisa. Imaginem um policial da década de 70 sem camisa. No ar, No ar, um preto e charuto na branco. mão. Nossa. Eu vou mandar o nosso design Meu fazer Deus, o que você tá essa fazendo? ilustração, velho. Pede o Mid Journey pra gerar essa imagem, o que ele imagina, né? Essa é a capa do podcast. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Meu Deus! Perfeito.